Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Mesmo sabendo que Davi era como um anjo de Deus, seu filho Absalão o traiu. Vamos procurar entender isto. Há pessoas que querem se aproveitar da gente quando a gente é bobinho. Muitas pessoas têm uma ideia de que Deus é um velhinho, já meio corcunda, cansado, limitado, e que a pessoa pode passar a perna no Senhor, enganar a Deus. É triste a gente imaginar isso, mas há pessoas que pensam. A pessoa peca, não quer se consertar, foge da igreja para os irmãos não saberem, pensando que Deus também não está vendo. É uma tristeza, uma loucura, porque se morrer desse jeito, a pessoa vai para o inferno direto. E se ela acha que vai ter outra oportunidade mais fácil de se consertar, ela está se enganando a si própria, porque cada vez que o tempo passa, o pecado se enrola com outros pecados. Um abismo chama outro abismo, o pecado vai confundindo mais ainda. Então, a pessoa vai se enrolar cada vez mais com o pecado e cada vez vai ser mais difícil consertar. A melhor hora de consertar um pecado é logo depois que ele aconteceu. Confesse logo a seguir. É a melhor hora para confessar um pecado, para se consertar dele e receber o perdão. Quanto mais o tempo passa, mais enrola, mais dificulta o acerto daquele pecado. Chega a um ponto que fica praticamente impossível você se consertar mais. Aí não tem mais volta. Vai recair em Hebreus 6, explicado por Hebreus 10. Chega aquele ponto que você caiu e não consegue mais se levantar. Mesmo que queira, não vai conseguir. Então se levante enquanto é tempo, procure andar com a sua vida consertada. Não pense que Deus é bobinho, que você vai passar a perna nele, igual você passa a perna no pastor. Será que passa? Pois é, muitos líderes, pais, pastores, parecem muito ingênuos, mas eles também já foram jovens, eles conhecem a história, eles podem se calar por falta de uma maneira de agir, mas eles estão percebendo o que acontece. Vamos ver uma situação acontecida com Davi. Davi estava no reino, muita coisa acontecendo, muitos problemas, os filhos crescendo, seguindo cada um o seu caminho. Aí chega o Absalão cheio de esperteza, cheio de malícia e maldade, mata o irmão mais velho, alegando que o irmão tinha estuprado a irmã dele. Então ele quis fazer justiça com as próprias mãos. Ao invés de procurar o pai, Davi, que era o rei, para fazer justiça, ele quis fazer com as próprias mãos. Depois fugiu. Aí ficou uns 3 anos lá fora, achando que a poeira iria assentar, que ele podia voltar. Aí voltou, mas Davi não perdoou completamente. E ele então quis aparecer junto ao pai, beijando o pai, para todo mundo ficar sabendo que ele já estava aceito pelo pai. E aí ele seguiu o caminho de escondido, achando que estava escondido, liderar uma revolta contra o pai para destituir o pai Davi do reinado e ele acabar reinando no seu lugar. Até por um pouco de tempo ele conseguiu, mas Deus é Deus e ele não conseguiu vencer a Deus. Por fim, quem morreu foi ele e ficou pior a situação para o lado dele e de todos os que o acompanharam. Mas vamos analisar esse episódio aqui em 2 Samuel, no capítulo 14. O
Joabe, comandante do exército, era sobrinho de Davi, primo do Absalão. Joabe percebeu que o tempo passava, o Absalão ia se consolidando, então ele entrou em cena e conversou, confabulou com o Absalão para mudar o coração de Davi. E assim ele arranjou um estratagema lá, arranjou uma mulher que sabia fazer teatro, encenar e chorar e inventar uma historinha que a mulher contaria para Davi. Ó rei, meu filho, num gesto de insanidade, matou o irmão dele. E agora, eu só tinha 2 filhos. A família, a parentela toda está pedindo esse filho para matarem. E então, se matarem esse filho também, porque ele matou o irmão, eu vou ficar sem filhos e a situação vai ficar difícil para mim. O rei diz: não, mulher, ninguém vai matar seu filho. Fica tranquila. Ela insistiu, chorou bastante. Depois ela disse: ó rei, na verdade eu estou fazendo isso por causa do senhor. O povo todo está dizendo que o senhor está muito duro com seu filho. O Absalão, que matou o irmão dele, o Aminon, mas ele, pobre coitado, precisa de compaixão, o senhor tem a pena dele. O Davi olhou para ela, olhou. Mulher, deixa eu perguntar uma coisa. Essa história não tem um Joabe por trás dela, não? Ah, meu senhor, o senhor é como um anjo de Deus. Assim é o rei, meu senhor, como um anjo, para discernir entre o bem e o mal. O Senhor teu Deus é contigo. E mais adiante, o Senhor, ó rei, vive na presença de Deus, e quem é que pode se desviar para a direita ou para a esquerda de tudo quanto o rei tem dito? Ou seja, nós reconhecemos que o rei é rei por causa da unção de Deus, recebeu sabedoria para ser rei. O rei sabe das coisas, é como um anjo de Deus para discernir entre o bem e o mal. Então nós queremos que o rei decida e nós queremos estar debaixo das ordens e da decisão do rei. Tudo bem. O rei disse: tá bom, nesse caso aí, o Joabe, manda chamar o Joabe. O Joabe pode trazer o Absalão. Mas nós sabemos que o Davi errou muito nesses relacionamentos familiares. Trouxe o Absalão, mas incondicional. Ele não estabeleceu condições. Ô, Absalão, vai trabalhar, não fica à toa aí, fica no seu limite, não faça isso, não faça aquilo, etc. Era a hora. Davi nunca pôs limites para o Absalão. Agora traz o Absalão de novo, sem limites. Logo a seguir, o Absalão está fazendo arte, solapando a autoridade de Davi, fazendo fofoca. Isso existe muito nas igrejas, um pastor fazendo fofoca do outro, porque ele quer enfraquecer o outro e ele quer ficar bem. Isso existe. Pastores e irmãos que causam divisão na igreja, ficam difamando o outro por trás, solapando a autoridade do outro. Será que ele não sabe que Deus é Deus? Será que ele não sabe que quem é líder colocado por Deus? Ninguém fica líder de graça, ele tem capacidade, ele não é um bobinho que está ali. A pessoa acha que vai passar a perna no pastor. Ainda que o pastor fosse ingênuo, Deus revelaria situações várias, conselheiros, irmãos em oração, intercessores, pessoas com revelação, funcionam na igreja para a gente não ser enganado. E há pessoas que acham que vão enganar e vão esconder o seu pecado e vão enganar. Pois é, você não sabe que o pastor é um anjo de Deus, que tem revelação de Deus? Por que você pensa que pode enganar o homem de Deus? Pois é, que você entenda isto. Deus levanta pessoas e dota essas pessoas com ferramentas, com dons, com sabedoria, com conselheiros,
para fazer uma boa administração. Agora, você quer solapar a autoridade do líder, quer se projetar e fazer concorrência com o líder. Que ideia é essa? Deus não está vendo. Você está tendo atuação de esperto. Há pastores e líderes que querem ser espertos, acham que pela esperteza eles vão conseguir se impor na obra de Deus. Sem a unção de Deus, sem a autoridade de Deus, ninguém vai se impor, porque a obra é de Deus e o povo vai reconhecer, os irmãos vão reconhecer a unção daqueles que receberam a unção de Deus. Por isso, no nosso meio, nós não temos pressa de ficar ordenando ninguém, nem dando título, nem carteirinha de cargo para irmãos. Nós procuramos reconhecer aquilo que Deus dá. O chamado de alguém, nós reconhecemos. Nós não fabricamos líderes e pastores, nós não ordenamos ninguém, nós reconhecemos aquele que é levantado por Deus, que pelos frutos demonstra isso. Aquele que é líder, os liderados vão testificar do seu chamado, os frutos atestam a qualidade da árvore. E não precisa de ficar com esperteza, agradando o líder e indo lá para o pastor para agradar, mostrando um sorriso, para ganhar as boas graças dele, a atitude de esperto, para você conseguir aquela coisa que você quer. Não é assim. A obra de Deus não é feita com esperteza, com malandragem, com atitudes carnais, com disputas e concorrências. O Senhor manda a gente olhar os frutos da vida de uma pessoa. Observe a família, os filhos, o fruto da vida de uma pessoa. Ela vai ser aprovada pelo Senhor de acordo com os frutos da sua vida. Ela vai ser reconhecida pelos irmãos, pelos frutos que ela produz. Comece a entender isto e não pense que a esperteza pode vingar na obra de Deus. Por algum tempo pode até parecer que deu certo, mas depois vai desmoronar tudo, como aconteceu com Absalão. A esperteza não se impõe na obra de Deus. Aprenda isto.